Agora, na nossa última aula das estratégias do robô de padrões probabilísticos, a gente vai entender que como fazer para escolher uma estratégia no catalogador e estar utilizando ela da melhor forma. Tem muita gente que fica em dúvida qual estratégia eu uso, MHI, milhão, tem vários aqui 100%, eu não sei qual escolher. Eu escolho da seguinte forma: para vocês que buscam uma estratégia que tenha bastante assertividade, é sempre bom você buscar uma estratégia que tenha uma assertividade inicial de 70% aqui, sem martingale, beleza? Mas de vez em quando é bem difícil você achar alguma estratégia, como é o caso agora. Olha, como vocês podem ver, a estratégia mínima que temos aqui com assertividade para mão fixa é 65%. Ou seja, não está um horário muito bom para estar operando. Eu esperaria até ter alguma estratégia que esteja 70% e depois operaria aqui com alguma outra estratégia. Ah, mas como assim? Eu estou querendo uma estratégia para galho. Da mesma maneira, você vai buscar sempre uma estratégia com assertividade maior de mão fixa, beleza? Por exemplo, eu tenho essa estratégia aqui a 95%, um padrão ímpar no euro JPY, 95%. A assertividade dela de mão fixa é de 54%, ela tem 3 wins. A assertividade dela para Galho 1 é 43%. Eu só vou analisar a mão fixa e o Galho 1 porque aqui eu selecionei somente para um galho. Então aqui eu tenho uma assertividade geral de 95%, uma assertividade boa, se for olhar o caso. E aqui eu tenho uma estratégia que tem 62% de mão fixa e 29% no galho 1. Ou seja, tem uma estratégia aqui que tem uma assertividade geral menor do que essa daqui. Mas essa daqui tem uma assertividade de mão fixa maior. Então é bom porque você diminui às vezes um pouco o seu risco, beleza? Operando aqui, ó, nessas estratégias. Porque esse mercado ele fica por ciclos. Então, essas que têm assertividade alta em mão fixa, depois elas começam a assertividade melhor no galho. Por exemplo, pega uma estratégia em algum horário, anota ela, pega a estratégia que tem maior assertividade para mão fixa, anota ela e depois de um tempo você olha com quanto que ela está de assertividade no geral. Você vai ver que ela está com mais acerto agora, depois desse tempo, no galho. Ela vai ter uma assertividade maior no martingale, beleza? E essas estratégias aqui, depois de um tempo, elas começam a dar loss ou dar muito win no galho 2, ela começa a mudar para o galho 2, entendeu? Então, se você fosse usar para um galho, eu usaria essa estratégia aqui, ó. Tem assertividade maior em mão fixa. Aí, se você fosse usar para dois martingueiros, eu usaria essa daqui, ó. Tem assertividade maior para galho 1 e para mão fixa. Ou então você pode vir aqui, analisar para dois galhos, buscar aqui já direto, aqui tem maior acerto aqui, ó, na mão fixa. Já buscar isso direto, beleza? Aqui, ó. Nesse caso aqui a gente tem o euro JPY com 65%, assertividade boa. Olha, 65% na mão fixa, 30% no galho 1 e apenas 4% no galho 2, ou seja, está respeitando bem. E também não tem muito doji, ó. Vocês podem ver esse quadradinho cinza aqui, que é doji. Quando tem doji, a gente não faz as operações no quadrante. O robô mesmo cancela. Ou seja, você sempre vai ter que evitar esses ativos que tem muito doji, porque eles influenciam nessa porcentagem aqui, ó. Porque se você estiver operando, por exemplo, nas opções, nas binárias e der um doji, às vezes no meio da operação você pode empatar, mas na digital você perderia, beleza? Então isso aqui, ó, nesse quadrante ele não vai fazer entrada, mas pode ser que no outro ele faça no galho 1 ou no galho 2, beleza? Então sempre evite os ativos que tiver muito doji, ó. Igual esse aqui tem 3, ainda tem pouco. Eu aconselho você entrar em ativos que tenham no máximo 6 quadradinhos desses cinza, 6 dojis, cada quadrante no caso, beleza? 6 no máximo. Se tiver mais que isso, não entra. Tem alguns horários que vão ter muito, por exemplo, à noite. À noite que o mercado fecha, fica
a volatilidade baixa, você vê que não tem pavios nas velas, então vai ficar um mercado bem ruim para você estar operando. Então você vai ver aqui, ó, que vai ter fileiras só de doji, beleza? Então já não é um horário muito bom. Olha aqui no caso uma estratégia boa que apareceu aqui agora. GBP/USD, MHI3 com 72% de mão fixa. No GALI 1, 9%. No GALI 2, 18%. Uma estratégia que está com uma assertividade bem boa. Você sabe que ela respeita bastante também o GALI 2. E como mão fixa ela tem uma assertividade alta. Então, uma estratégia que estaria bem boa aqui agora. Então, para resumir aqui, a primeira coisa que você vai analisar é a questão dos dojis, porque se tiver mais de 6 você não vai operar, independente da assertividade aqui. E como eu falei, como isso aqui não conta, ele vai influenciar na assertividade aqui. Exemplo, aqui temos 24 entradas, certo? Cada um desse aqui um quadrante. Se tiver 23 quadradinhos desse aqui cinza, 23 dojis e um win só, você vai ter 100% de assertividade. Mas você só fez uma operação, entendeu? Então, primeira coisa, evitar quando tiver 6 ou mais dojis. Na verdade, mais de 6 dojis. Segunda coisa, buscar o que tem maior assertividade aqui em mão fixa. Sempre busca o que tem maior. Ah, Moisés, tem um aqui que tem 73 e o outro aqui que também tem 73. Aí o que eu faço? Faz aqui o seguinte, a mesma coisa, só que no GALI 1. Vê o que tem maior assertividade no GALI 1. Beleza? Então, aqui, segunda coisa. E se empatar de tudo, você vai pegar a assertividade geral. E vai ver qual dos dois tem assertividade geral maior. E se tudo tiver igual, você pode até ligar as duas para operar junto. Beleza? Para pegar um resultado melhor. Então, bem simples. Na próxima aula eu já vou trazer sobre os indicadores. Então, não perde nada, que a gente vai aprender agora a operar com mão fixa. Beleza? Tamo junto. Bora para cima.